Amém. Gênesis capítulo 3 diz: a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amém. Podeis sentar. Irmãos, esse texto que você já leu algumas dezenas de vezes, já ouviu tanta coisa sobre ele. Nós temos aqui lições poderosas que a simbologia nos tem ensinado: o sacerdócio de Adão, a representação de Eva como igreja, representação de Eva como a nação de Israel, e tantas coisas maravilhosas que Deus nos tem ensinado nos últimos dias, porque é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de concebermos toda a revelação bíblica para a ação do homem na direção de Deus sobre a terra. É o tempo de nós entendermos Bíblia de uma maneira como nunca foi antes, né? O próprio Daniel, que a Escritura diz que era um homem muito sábio, muito amado, recebeu algumas revelações, mas ele não entendeu. E tentaram explicar para ele, mas ele ainda disse: meu Senhor, eu ainda não entendi. Então foi-lhe dito: sela as palavras deste livro, porque esta profecia é para tempos distantes, e muito distantes. De Daniel para nós temos aí quase que uns cerca de 2.500 anos já. Enfim, aqui em Gênesis nós nos deparamos com o verso 2 e 3 que diz: respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Você vê, meu irmão, que mesmo quando você está vivendo uma situação de precipício, à beira do abismo, uma tentação, seja lá o que for, Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Eva está numa situação difícil, ela está num grande perigo, mas a palavra de Deus está ali no meio dela, porque ela cita a palavra. Não, o que Deus disse foi o seguinte: olha, da árvore que está no meio do jardim, essa é que nós não podemos comer, o resto nós podemos comer tudo, podemos tocar em tudo, porque o diabo, né, na simbologia da serpente, não é uma serpente possuída pelo diabo, tá, irmão? Serpente é simbologia do diabo. Ali não houve, como dizem alguns sábios pastores. Irmãos, aqui em Gênesis nós temos a primeira sessão espírita da humanidade, em que o diabo possuiu uma cobra e a cobra falou. Meu irmão, volta para o primário, para de falar besteira. Aqui possuiu cobra e cobra falou. Te enxerga. Resultado: estamos diante de alguém sendo tentado, mas alguém que
tem a palavra, tem a verdade. Eva tem a verdade, ela tem a palavra, ela até cita a palavra, mas ela está dando ouvidos a uma outra voz. A palavra de Deus fala, como nós sabemos, não ao nosso ouvido, ela fica ali, viva, agindo dentro do nosso espírito, pelo que nós chamamos de testificação ou voz interior do Espírito Santo. Eva tem isso. Ela falou assim: não, peraí, essa tua palavra não é bem assim. A palavra é assim, assim, assim. Mas por que ela então deu continuidade àquele papo? Sabe que às vezes o que acontece? Às vezes as pessoas se acham tão fortes espirituais, tão bem posicionadas, que acham que podem brincar com qualquer coisa. Não sabem reconhecer os seus próprios limites. Tem gente que discerne todo mundo, mas não discerne a si mesmo. E a Bíblia diz, né, na visão do apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a seu irmão. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem pessoas que não reconhecem o seu próprio limite, não reconhecem a sua própria força ou a sua fraqueza. O apóstolo Paulo diz assim: olha, resiste a isso, resiste àquilo, vence aquilo outro, mas quando você se deparar com a prostituição, o que ele diz? Foge. Não, Senhor, eu vou encarar isso aí também. Não, na visão de Paulo, ele diz assim: quando você se deparar com a prostituição, foge. Amém, irmão? De repente ele está expondo aquilo que está dentro dele mesmo, mas ele está mostrando que, pelo menos para ele que escreve como ser humano, ele está colocando limites. Tem soldado que consegue vencer 10 guerreiros, mas fica meio difícil para um soldado talvez vencer 20 guerreiros. Estou falando de uma vez só. Tem soldado que, se colocar na frente dele uma fileira de vir um por um 100 guerreiros, ele derrota todos 100, um por um. Mas se vier os 100 de uma vez, ele vai perder a guerra. Ou seja, tudo tem o seu limite. Nós somos seres humanos e temos o nosso limite. Veio a tentação, mas antes que viesse a tentação, o que já tinha chegado primeiro? A palavra revelada de Deus. Eva, que é símbolo da igreja, né, já tinha a palavra, mas assim como Eva cai, a igreja também caiu. Eva é símbolo também da nação de Israel, e assim como Eva cai, a nação judaica também caiu, fracassou. Mas Deus deixou uma palavra de restauração, que da semente da mulher suscitaria alguém para pisar na cabeça da serpente. Sabe quem é esse, irmão? Esse que vai pisar na cabeça da serpente? A simbologia diz de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse que um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então aquele que vai pisar na cabeça da serpente vai triunfar, vai cumprir todo o projeto de Deus na terra e vai partir com seu galardão para a eternidade. Sou eu, é você, ou todo aquele que se enquadrar. Porque a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus Cristo falou assim: como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. Todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Jesus venceu e nós também temos 100% a condição de vencer. Agora, o que foi testemunhado no espírito de Eva? Foi a palavra que o diabo veio entregar, ou aquilo que já tinha, que ela trouxe inclusive à memória? Irmão, sabe que tem pessoas que estão abrindo, você conhece a história, sabe que Eva vai trocar a palavra de Deus pela palavra do diabo. É isso que vai acontecer, amém? E tem pessoas, seres humanos, a exemplo de Eva, que é a representação de toda uma situação incrível, toda a humanidade. Tem pessoas que, mesmo tendo a palavra de Deus, aquela que já foi testificada no seu coração,
testificada no seu espírito, provada por A mais B ao seu entendimento, mesmo depois de receber tanta glória da palavra verdadeira, como no caso Eva, sair da palavra direto para eles, dos lábios do próprio Deus, ainda assim as pessoas trocam a palavra por outras coisas. Aliás, que se não trocasse, sinceramente, hoje tinha que ter gente em pé lá no meio da rua, lá do outro lado, eu com caixa lá no meio da rua, para as pessoas poderem me ouvir, com extensão do culto aqui para os andares de cima, mas as pessoas vieram aqui, receberam palavra, e o Espírito Santo testemunhou que tinha gente que sapateava aí, faltava pouco virar cambalhota, dava gritos de glória a Deus e aleluia, no final do culto, pastor, que palavra tremenda, eu tenho que distribuir, eu tenho que falar, que coisa gloriosa, Deus falou comigo, eu tive visões, sonhos, profecias, e dá, tudo bem, mas por que trocou a palavra? Tem gente que mesmo depois da palavra ser testificada no seu espírito, ainda assim dá uma de moleque, troca a verdade pela mentira. Aí depois, todo mundo tem uma desculpa, né? Não, eu não gostei, o pastor não usava terno e gravata, eu não vou mais naquela igreja não. Não, o chão era verde, eu detesto o chão verde. Caramba, olhava para cima e não dava. Lâmpada fluorescente na igreja, não tinha nem ar-condicionado na igreja, eu não vou mais naquela igreja não. Todo mundo que cai tem uma desculpa. E eu ainda gostaria que Deus me mostrasse, me revelasse qual é a desculpa que o diabo tem para a sua rebelião. Certamente ele tem uma desculpa. Ele deve ter chegado perto dos outros anjos que caíram na lábia dele e apresentou uma desculpa. Não, o negócio é o seguinte, vamos nos rebelar aí, porque sabe como é, né? Olha a mesa do Jesus lá, olha lá, a mesa de Jesus tem uva, a nossa não, a nossa só tem melão, eu quero uva, eu quero aquela uva lá, sabe, olha lá, Jesus tem um montão de anjos servindo ele, e a gente aqui, não temos ninguém nos servindo, tá, sei lá, o diabo devia ter alguma desculpa. Todo mundo que fracassa na vida tem uma desculpa. Não, foi o governo que mexeu nas ações, os meus negócios fracassaram. Irmão, quem anda com Deus não tem desculpa de fracasso, porque nós só temos motivos para ter vitórias. Mesmo se tu morrer, cair esquartejado, ainda ali assim você será um vencedor. Então, não há motivos de derrotas, nem desculpas para as derrotas. Eva tem a palavra. Você tem a palavra, meu irmão? Muitas vezes nesse ministério você já não se conteve, você sentiu aquilo crescendo dentro de você e você teve que gritar glória a Deus e aleluia. Muitas vezes você já saiu daqui chorando, muitas vezes ouvindo as mensagens pela internet lá na tua casa, como eu recebo às vezes, alguns me flagram lá, o Homem de Ferro lá no Facebook, pastor, acabei de ouvir a mensagem tal, não estou me aguentando, eu banhei a minha casa em lágrimas. É mesmo? O Espírito Santo agiu? Falou? Então não troca o que você já sabe ser verdadeiro, não troca, não aceita a proposta. Como é que você acha que eu recebi esse ministério raríssimo da restauração, que não é dado a 2 homens ao mesmo tempo? Porque eu estava brincando de ouvir pessoas. Não, meu irmão, quando alguém chega com um papo contrário à palavra que o Deus vivo já testificou no teu espírito, você tem que dizer como teu mestre Senhor Jesus ensinou: para trás de mim, Satanás. Não brinca com o que é sério, não brinca com a tua alma, não brinca com o conhecimento que Cristo Jesus, com a sua morte, com o seu sacrifício, fez chegar até você. Se você brincar com isso, não te restará mais nada. Aí, no verso 5, está escrito assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é a proposta que o diabo trouxe aqui? Tem muita coisa nesse versículo, mas eu quero dizer uma coisa para você. O diabo trouxe uma proposta. Olha a tua situação. Deus te limitou. Deus falou para você não tocar ali, sabe por quê? Porque Ele sabe que quando você tocar ali, você vai além. Os teus olhos vão abrir, o teu entendimento vai abrir, você vai receber muito mais coisas e você vai ser inclusive igual a Deus. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Se vou.
Nunca deseje aquilo que Deus não te prometeu. Essa é uma das âncoras da minha armadura e que me sustenta. Eu nunca desejo o que Deus não me prometeu. Não interessa se é ouro, prata, conforto, ar-condicionado, mesa giratória, caviar, lagosta, não me interessa. Deus não me prometeu, eu não quero. Ah, mas é o melhor prato do mundo, mas Deus não me prometeu, é o pior do mundo, eu não quero, prefiro comer arroz, feijão e farinha. O diabo trouxe uma proposta. Eva, se você vai receber mais. Se você tocar aqui, se você comer isso aqui, o teu entendimento vai abrir, os teus olhos se abrirão, você vai receber muita coisa. Deus te deu isso aí, essa proibição que Deus fez na tua vida, de você não tocar aqui, Ele te limitou, Ele está te impedindo de ir adiante, de conhecer coisas novas, irmão. Não deseje conhecer coisas novas se Deus não te botou na estrada da novidade. Não seja bobo, não seja infantil, não seja criança, seja adulto, seja homem, tenha personalidade. Nós andávamos como ovelhas, desgarrados, cada um trilhando seu próprio caminho. Jesus veio e nos colocou no seu aprisco, que todo dia Ele nos dá um capinzinho, mas tem sempre uma ovelhazinha olhando por cima das grades do aprisco, os verdes pastos que estão lá fora. No meio dos verdes pastos também tem erva daninha. Dentro do curral, o mestre já selecionou a tua comida, com ela tu vai bem. Cuidado, meu irmão, com os grandes horizontes. Tem gente que chega no evangelho, uns desgraçados da vida, que chega assim no evangelho: eu sou um homem de visão. Ô maldito! Quem não enxerga com os olhos de Deus é cego. Que homem de visão? No evangelho de Jesus Cristo não tem homem de visão. Tem uma pornografia por aí, não sei se ainda existe essa pornografia, chamada Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Que absurdo! O Evangelho é um negócio de Deus e nós nele só podemos ser servos e escravos. E vem um bando de palhacinho engravatado porque tem dinheiro, chama pregadores que eles dizem que são internacionais, de outras nações, para vir pregar no Brasil com intérprete, faz um belo cartão postal, ainda tem o descaramento de dizer: este homem tem um ministério internacional. Aonde que existe ministério internacional? Que papo é esse? O evangelho é universal e é internacional para alcançar o mundo e todas as gerações. Ninguém tem ministério internacional, é o evangelho que é universal e alcança todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. Eu nunca saí do alto desse morro, e no entanto as mensagens são baixadas da Mongólia, Tel Aviv, Jerusalém. Então eu sou um homem de ministério internacional? Não, eu sou servo do Deus vivo. A palavra que vai lá além das fronteiras não é minha, é dele. Ele, por misericórdia, usa a minha voz, mas a palavra não é minha, a palavra é dele. Se alguém vai dar glória pelo que ouve lá, não poderá dar glória a mim, porque a palavra não é minha, é dele. Aí aqui diz, olha, no verso 5, Deus sabe que no dia que dele comerdes, os seus olhos vão abrir, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Irmão, eu te repito, não aceite uma proposta de ser aquilo que Deus não te prometeu. E o diabo vai, uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, e uma coisa que é característica do diabo, que eu conheci de perto no tempo que servia a Satanás nos terreiros de macumba, nos centros espíritas, na Umbanda, na Quimbanda e nesses antros da vida, quando eu andei por esse lixo espiritual, uma coisa que o diabo faz muito bem, e muita gente gosta disso, pelo menos 90% da humanidade gosta, é encher a nossa bola. Não, Deus, que nem fez com Eva aqui. Não, Deus está limitando você. Deus sabe que quando você tocar, aí você vai ser, olha,
Você vai entender, você vai crescer, inclusive você vai ser igual ao próprio Deus. Lá no terreiro de Macumba, era assim mesmo que o diabo fazia. Se dependesse das palavras de Satanás hoje, foi eleito aí o homem mais bonito do mundo, não é conversa fiada, porque a gente nem me conhece, tal de Brad Pitt. O homem mais bonito do mundo. Se botasse o diabo, na época que eu frequentasse o terreiro de Macumba, se botasse o diabo para votar, ele votava em mim. Que era eu bater dentro do terreiro de Macumba, o diabo dizia assim: você é muito bonito. Desde pequeno, desde criança eu ouvi o diabo dizendo que eu era muito bonito. Por pouco eu não me tornei convencido. O diabo nunca me disse uma palavra que me desagradasse. Todas as vezes que eu fui na frente da Pomba Gira, do Tranca-Rua, do Sete Capa, do Preto Velho, da Iemanjá, dos Exus, todas as vezes que eu fui na frente deles, eles sempre me exaltaram. E o que tem de gente boba e besta que gosta de ser exaltado? Agora Deus não, quando você vem na presença de Deus, Ele não te exalta, Ele diz: te arrepende, bota a cara no pó, reveja os teus conceitos, toma vergonha na cara. Esse é Deus, essa voz é de Deus. Aquela vozinha de mão mansa que vive te exaltando, aquilo é o diabo, meu irmão. Pedro, eu vou a Jerusalém ser entregue na mão dos pecadores. Não, Senhor, vem cá. João, chega aqui, vamos falar com o mestre aqui. Ó, não, Senhor, isso não vai te acontecer, não. Não, Senhor, não, nós não vamos deixar o Senhor ir a Jerusalém. Não, Pedro, eu tenho que ir a Jerusalém. Não, Senhor, mas de forma alguma. Para trás de mim, Satanás. Não cogita nas coisas de Deus, mas só nas que são dos homens. Sai do meu caminho, arreda, diabo. Quer ver a voz de Deus? O Senhor entra no Getsêmani: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Não afasto não, tu vai para a cruz, tu vai para a cova. Pai, eu sei que tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Não vou afastar, tu vai ter que morrer. Senhor, eu sei que tudo te é possível. Não, eu preparei para você a via dolorosa, tu vai deixar o couro naquela via dolorosa, tu vai usar uma coroa de espinho, tu vai ser crucificado. Meu irmão, não vem aqui atrás de boas palavras, não. Aqui não está escrito centro de seleção familiar, não. Isso aqui é um quartel general espiritual. E aqui só sobrevivem os fortes, meu irmão. Quem já foi-se é porque era fraco. E outros irão, e outros virão, até que Deus complete a sua seleção, como está escrito aí, bem grande, para todo mundo ler. Quer palavras de lisonjas? Não gosto daquela igreja não, porque lá eu ouvi umas coisas que não batem bem com o que eu acho. Ah, é? Se você vai para uma igreja ouvir coisas aonde você vai concordar com tudo, você tem dois caminhos. Ou Deus realmente não te chamou, porque não precisa Ele te chamar para uma igreja, se você já o sabe. Ou então você vai e abre a tua própria igreja. Agora, se Deus te colocou no banquinho, meu irmão, sabe por quê? É porque você tem que aprender ainda. Se Deus te colocou no banquinho, é porque você ainda não sabe se conduzir. Eu não sento nesses bancos. Eu não sou levado por Deus para ouvir pregação de ninguém. Sabe por quê? Porque eu não preciso mais ser guiado por púlpitos, mas você precisa. Quando você não precisar mais ser guiado por púlpitos, Deus dirá para você: vai e funda a minha igreja, porque chegou a hora de você ministrar e não mais receber ministração. Mas enquanto Deus te colocar no banco, meu irmão, tenha humildade, tenha mansidão, e espera, é tempo de aprender, porque há tempo para todas as coisas. Não deseje o que Deus não te prometeu, porque o diabo vai te exaltar o tempo todo, vai dizer que você é o bom, vai dizer que você é capaz, vai dizer que você tem condições, vai dizer que... Tinha alguns irmãos que eu conheci que eles diziam assim: meu irmão, eu já fiz 3 seminários. É mesmo, irmão? É, irmão, já fiz 3 seminários. Fiz o seminário do Sul, fiz o seminário Betel, fiz o seminário Pentecostal, não sei das quantas, já fiz 3 seminários. Eu sou capaz, irmão. É mesmo? Então Pedro não fez nenhum seminário, nem Tiago, nem João, eles nunca foram capazes de nada.
E outra coisa, meu irmão, que é uma ilusão maldita, que tem sido criada por assembleianos e batistas, metodistas e presbiterianos. Curso de liderança. Aí chegam os irmãozinhos, os infelizes, só dizendo assim, meu irmão, tem que ser muito infeliz. O cidadão não, eu já fiz 3 cursos de liderança. Caramba, quer dizer que eu passo 6 meses num lugar, aí pego um diploma fajuto assinado pelo diabo, curso de liderança, e quer dizer que eu saio de um curso de liderança de 6 meses e tenho capacidade para dirigir homens. São um bando de palhaços. Aí depois os outros, mas pastor, você só vive falando mal dos outros. Também? O que eu vou fazer? Só tem obras horríveis para mim falar? Se vai falar do governo, em quem eu posso aplaudir o governo? Ah, eu posso aplaudir, né? Porque ninguém jamais conseguiu roubar tantos trilhões de reais como o PT, né? Palma para eles, com certeza eu tenho que aplaudir, só se for isso. Ah, eu vou aplaudir o Detran, nessa vergonha aí do kit de primeiros socorros, que todo mundo viu a vergonha, agora o tal do extintor de incêndio, uma vergonha descarada, multou um monte de motorista, ninguém nem sabia daquilo, por acaso eu fiquei sabendo, podia ter sido parado aí no meio da rua, olha o rolo que ia dar. Quando o policial metesse a mão no meu extintor e dissesse assim, teu extintor está errado, eu ia parar na delegacia com ele, meu irmão. Eu tenho sangue muito quente para aguentar um negócio desse. Que papo é esse de extintor está errado? Não, mas foi divulgado na televisão, amigo, eu não vejo televisão. O Detran tinha que mandar uma carta para minha casa, dizendo que eu tinha que mudar isso aí. Ou não é assim? Alguém aqui é obrigado a assistir televisão? Você é obrigado a ter televisão? Ninguém é obrigado a ter televisão. Então, o que eu tenho para falar? A única coisa que eu tenho para falar de bom é se eu passar no meio da rua e ver uma planta florescer. Irmão, hoje ali eu vi uma flor bonita, amarelinha, linda. Eu vi o beija-flor voando, só se for isso, meu irmão. Porque nessa sociedade, não é à toa que eu sou restaurador, não. Porque eu só enxergo a podridão dela. O restaurador não é aquele que enxerga as coisas boas, não. É aquele que enxerga as coisas que estão fedendo na sociedade. É por isso que eu sou restaurador e falo que pouquíssimos no futuro terão coragem para falar. Aí, aqui no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmão, eu quero que você entenda o seguinte: naquele jardim, todo o jardim do Éden, que era uma área muito grande, uma área física real no planeta Terra, tá? Em todo aquele lugar, tinha milhares de coisas que eram permitidas, só tinha uma que era proibida, só tinha uma. Meu irmão, por que algumas pessoas se fixam no que não podem, quando tem milhares de caminhos que podem? Muda de canal, desvia os olhos. Davi tinha mulheres, e quantos mais ele quisesse ele podia ter, porque era rei, era lei em Israel, mas fixou numa bendita de uma Betseba. Você está entendendo a questão? Tem pessoas que têm tudo. Imagina, Eva e Adão ali no meio daquele paraíso, eles tinham todas as milhares, sei lá quantos milhões de árvores, naquele jardim regado naquela coisa maravilhosa, mas se fixaram naquilo que não podia. Cuidado, meu irmão, atente, não fica fixado no que você não pode. Se tem algo que você não pode, entrega os pontos, muda de canal, muda de sintonia, vai procurar aquilo que Deus preparou para você, porque certamente Deus tem muita coisa para você, mas você não pode ficar se fixando naquilo que Ele não tem para você. Eva está rodeada de coisas maravilhosas, mas o diabo conseguiu chamar a atenção dela para aquilo que não podia. Cuidado então, meu irmão. A mensagem de hoje se chama Os Caminhos da Queda.
os caminhos da queda. Por quê? Deus preparou para você muitas coisas maravilhosas, mas se você se deixar seduzir pelo diabo, você vai querer justamente aquilo que Deus não preparou para você. Tem gente que quer ser rico, tem gente que quer ser milionário, tem gente que quer ser empresário. Eu ainda vou ser dono do meu negócio. Aí começa a orar, daqui a pouco chega, pastor, eu estava orando e Deus falou comigo, que eu vou ser dono do meu negócio. Eu já estou vendo, Deus falou nada, meu irmão. O que falou foi os teus próprios sentimentos, foi a tua própria vontade. Aí tinha um aqui que era fixado em ser dono do seu próprio negócio, que ia ser dono de uma oficina, que Deus tinha falado. Resultado, os anos passaram, o camarada se desviou, hoje está batendo cabeça, e tudo que ele faz não tem nada a ver com oficina. Não vou entrar em detalhes. Todo trabalho é honroso, mas muito diferente do que ele projetou para a própria vida dele. Porque não é você que escolhe o seu caminho, é Deus que traça o seu caminho. Só que tem gente que não aceita o caminho traçado por Deus. Não, eu ainda vou ser empresário, eu quero ser dono do meu negócio. Meu irmão, tem pessoas que são empregados que vivem muito melhor do que quem é dono do seu negócio. Tudo é uma questão de projeto de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Porque tem empresários aí que estão fora do centro da vontade de Deus, e tudo que eles têm é tumulto na cabeça, são problemas, são discórdias, é uma tempestade em cima da vida do cara. E tem pessoa que é apenas um empregado e, no entanto, desfruta da graça, da paz e da glória de Deus. Será que isso é preciso ser dito? Não é preciso ser dito. Agora, como diz no verso 6, vendo que a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou e comeu. Porque ela olhou e era desejável para dar entendimento, então ela foi seduzida pelos seus olhos, além das palavras do diabo que vinham fazer o conjunto da queda nos seus ouvidos. Meu irmão, presta muito bem atenção numa coisinha. Deus não fala aos seus olhos, Deus fala ao seu espírito. Cuidado com esse negócio do que você está ouvindo, do que você está vendo. Atente para a voz do seu interior. Jesus falou assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. O que é o que o mundo dá? O mundo dá aquilo que os seus olhos veem, aquilo que os seus ouvidos ouvem. Tem paz no mundo? Se você disser assim, se você ligar o jornal, a televisão, não ouvir nenhuma notícia de guerra, você diz que o mundo está em paz. Mas se vier uma informação ao teu ouvido de que tem guerra não sei aonde, você vai dizer, o mundo está em guerra. Não, o que Jesus Cristo nos dá no interior, não importa se o mundo está se explodindo, guerreando e milhões de pessoas caindo mortas, a paz que Ele nos dá é interior, é nossa, independente do que acontece à nossa volta ou no planeta Terra. Então, Deus não fala aos seus olhos, mas ao seu espírito. Lembra o que Abacuque disse? Quando ele vê a nação de Israel num caos, ele vê cativeiro, ele diz assim, ainda que a figueira, que é Israel, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, dos campos a malhada seja arrebatada e não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que os olhos dele vejam um caos, ele em si, no seu espírito, na sua alma, ele se alegrará no Senhor. Quando Maria contempla o anjo Gabriel que diz, salve agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, sobre ti virá a virtude do Altíssimo, e descerá sobre ti o poder do alto, e vai nascer de ti o Filho do Deus Todo-Poderoso. O que Maria disse? Meus olhos exultam de alegria porque eu estou vendo o anjo Gabriel. Não, quando houve a manifestação do espiritual do Todo-Poderoso, Maria diz o quê? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O que você está ouvindo, irmão? Você está ouvindo coisas que não estão aqui dentro da alma e do espírito? Está vivendo de ilusão. Este homem que está aqui na sua frente hoje, aprendeu a discernir a voz do Espírito, ela não vem nos ouvidos, ela vem aqui dentro.
E deixa eu deixar só um recadinho para os meus inimigos que a cada dia se multiplicam. Vocês ainda vão ter que me aturar muito. E a mensagem de hoje é uma mensagem só aqui para a igreja, só de paz. Mas a que vem depois aí, meu irmão, vai ser chicote para o mundo inteiro. É só eles esperarem. E tem mais, quando nós estivermos publicando as coisas que Deus vai nos dar com relação a 2070, esse mundo vai virar um pandemônio. Nós vamos deixar esse mundo louco. Quando começar por tudo que é canal da internet, 2070 para cá, 2070 para lá, 2070 para cá, 2070 para lá, até eles abrirem um espaço no canal de televisão e me ouvirem. Aqui, irmão, no verso 7, diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles tiveram uma atitude, quando eles olharam para si, eles já estavam nus, que significa ausência da graça de Deus. Irmão, tem coisas que quando você percebe, já é tarde demais. Tem coisa que quando você percebe, já é tarde demais. Deus é misericordioso. Primeiro, a palavra dele está clara. Eva fala da palavra de Deus para o diabo. Não, o que Deus falou foi assim, assim, assim. Não foi isso aí não, serpente ou diabo, não foi isso não. Deus falou isso, isso, isso. Ou seja, ela tinha a palavra com ela, a palavra estava ali. Então ela tinha que atentar para a palavra, mas foram brincar, brincou Eva, brincou Adão, deram mão com o diabo, brincaram de atirei o pau no gato, quando menos eles esperaram, epa, cadê a graça de Deus? Foi-se. E agora? Aonde vai buscar de volta? Não brinca, irmão, porque quando menos você esperar, no estalar de dedos, o diabo já puxou o teu tapete e você não levanta mais. Não brinca. Quando se tratar de vida espiritual, saca a espada, meu irmão, ensanguenta ela. Não brinca com vida espiritual. É tudo que você tem a tua vida espiritual. Tudo, você não tem mais nada. Todo o teu dinheiro, a tua casa, as tuas propriedades, tudo que você puder imaginar, vai tudo ficar aí para a eternidade. Você só vai levar o espiritual, se você tiver alcançado ele. É tudo que você tem, meu irmão, é o espiritual. Você vai brincar com essa herança? Foi por isso que o Filho de Deus veio morrer pela sua vida espiritual. Você não brinca com isso, meu irmão. Saca a espada, usa o punhal, usa a foice, usa qualquer coisa, morde, usa os dentes, mas não brinca com a sua vida espiritual. É tudo que você tem. Ah, mas minha mãe, que mãe o quê? Mãe para o inferno, meu irmão. Aleluia! E o meu pai, que pai, meu irmão? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Aleluia! Não brinque com o seu chamado ministerial, não brinque com a direção que Deus te deu, não brinque com o Espírito que mora em ti. Tinha um jovem na época da Igreja Batista, um jovem que ele acabava do encontro de mocidade e ia para o motel com as mulheres. Acabava do encontro de mocidade e ia para o motel com as mulheres. Um dia um profeta encontrou ele na rua e disse assim: tu para de fazer o que você está fazendo, hein? Senão você vai se arrepender. E ele continuou, e um dia ele vai para o motel com uma mulher. Quando ele acabou da cena dele, do relacionamento dele, quando ele está trocando de roupa para sair do motel, ele vê um pássaro grande, branco, todo ensanguentado, saindo de dentro dele e indo embora. E agora? Corre atrás do pássaro. A lama é para os porcos, meu irmão. O reino é para os filhos. Dá para entender? A lama é para os porcos e o reino é para os filhos. Cada um colhe daquilo que semeia, né? Quando Adão e Eva olharam, já era tarde demais. Então, meu irmão, não brinca.
Mas a palavra estava lá, né? Deus disse isso, Deus disse aquilo. Não, aqui não toca, ali pode. Tá? Eles tinham toda a informação, mas não atentaram para a informação e continuaram no caminho da queda deles. Verso 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esconderam ao invés de assumir. Reconheceram o erro, viram o caos caindo sobre eles, ficando nu, perdendo a graça de Deus. Mas quando Deus se manifesta, ao invés deles correrem de cara no chão, Deus tem misericórdia de nós, que nós tocamos onde o Senhor disse para não tocar. Não, foram se esconder. Tem gente que acha que pode esconder o seu pecado. Tem gente que acha que Deus não vê, mas Deus vem e chama. Olha a misericórdia de Deus como é grande. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Porém aqui, Adão e Eva pecaram, ficaram nus, sem a graça de Deus. Deus ainda vem numa atitude de misericórdia, penso eu, e fala com eles. Adão, Eva, onde vocês estão? Eles, não, nós ouvimos a tua voz. Eles falam e Deus os ouve. Deus ainda troca um diálogo com eles. Adiantou? Tem gente que é assim, meu irmão. Tem gente que é assim. Tem gente que quanto mais se mexe, mais para a lama vai. Aqui mesmo nós tivemos um caso de uma pessoa que colocou uma profecia, né? Olha a minha idade, irmão, tenho 5 anos de idade, olha. Uma profecia na caixa de oferta. Ó, pastor, vai vir uma pessoa que vai entregar um sonho na igreja. E esse sonho é o seguinte, pastor, ó, essa pessoa, Deus está separando essa pessoa para que ela faça parte da sua vida íntima, para que ela ajude o senhor quando o senhor for preso na segunda prisão e blá. Então essa pessoa vai contar um sonho, pastor, e tem 3 palavras-chave neste sonho. A primeira palavra-chave é criança, uma criança do ministério. A outra palavra-chave é igreja. Não, a outra palavra-chave é escada. E a outra palavra-chave é 21. Tá. Quando eu estava orando, o Espírito Santo, que não é criança que nem eu sou um palhaço, eu sou um bobo, mas ele não é não, meu irmão. Aí falou assim, chama essa pessoa, manda ela vir na frente, manda ela vir se identificar para você, essa profeta aí. Aí depois trouxeram também o sonho, né? E eu aqui, eu sou tão palhaço, irmão. Jesus me mandou fundar a igreja, sabe por quê? Porque ele ficou com tanta pena de mim, de tão palhaço que eu sou, sabe? De tão besta, de tão estúpido que eu sou. É por isso, ele não me fala nada comigo mesmo, eu estou aqui só de fantoche, ele não fala comigo não. Ele me mandou fundar a igreja, mas eu estou aqui fazendo o que eu bem quero, o que eu bem entendo, né? Eu cheguei aqui e chamei. Ei, você que escreveu isso aqui, vem cá, eu quero falar contigo. Cadê? Até hoje não apareceu. E aparentemente está tudo bem. Sabe por quê? Deixa eu te mostrar por que está tudo bem. Sabe o que é isso? O anjo está cavando a cova bem funda, para nunca mais se levantar. Porque está achando que alguém que experimenta cadeias, algemas e encara todo um sistema do mundo é palhaço. Vai ver quem é palhaço. Mas Deus tem as suas misericórdias. Antes de ele passar a foice e derrubar, ele vem, Adão, cadê você? Adão perdeu a chance de correr e dizer assim, Deus tem misericórdia da minha alma, tem compaixão de mim. Não, peraí, Deus, peraí, deixa eu me esconder aqui. Ninguém se esconde de Deus, meu irmão. Ninguém dá olé no Espírito Santo. Garrincha já morreu, bom de bola. A Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mas tem gente que quer esconder, Deus é bobo, e o pastor nem sabe de nada. Posso falar nome, CPF, identidade, meu irmão, e teu endereço, só que não interessa, porque quem te julga não é homens, é Deus.
Verso 11: perguntou-lhes: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ou seja, Deus foi logo direto. Deus sabia a única coisa que poderia fazer Adão e Eva cair. Deus veio: ué, como é que é? Vocês estão nus? Já sei, vocês comeram da árvore. Irmão, às vezes em todo mundo só tem uma coisa que te faz cair, e você sabe, como Adão e Eva sabiam que aquilo lhe faria cair. Quando você souber que ali na esquina tem algo que possa te fazer cair, meu irmão, faz que nem os judeus que não passavam por Samaria, dá a volta em 3, 4, 5, 7 quilômetros, mas não passa pelaquele lugar que você sabe que pode te destruir. Deixa de querer ser super-homem. Você será sempre um super-homem quando estiver no caminho, nas batalhas que Deus te colocar. Mas se Ele não te colocou, não entra na guerra, não entra em peleja que Deus não te colocou. Eu sempre digo, quando o delegado se meteu comigo, em 2009, que ele disse: sou delegado, sou espírita e eu armei para você. Em 2009, eu era pastor e ele delegado. A batalha hoje está seguindo. Ele não é mais delegado, mas eu continuo sendo pastor. Entra nas guerras que Deus te mandar entrar, porque Ele tem o desfecho certo da história. Irmão, a mensagem hoje ficou bem longa, mas se alguém tiver algum compromisso, sinta-se à vontade. Amém? Já estamos caminhando para o final. Verso 9: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, e tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Aí seguindo: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, disse Deus: multiplicarei sobre modo os teus sofrimentos, a tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mas, Senhor, o Senhor me colocou aqui nesse jardim, mas a mulher me deu. E mulher, a serpente me deu. Adão, o negócio é o seguinte: a mim não interessa quem te deu ou quem deixou de te dar. Você cometeu o erro é teu. Ou seja, o que Deus está dizendo? Irmão, Deus não aceita você dizer: eu fui induzido. Você é criança por acaso? Quando Lúcifer se rebelou e movimentou 1/3 dos anjos, Deus aliviou a sentença? Os anjos poderiam dizer assim: mas Senhor, Lúcifer, ele nos seduziu. A sentença é para todos. A sedução do mundo, a sedução do diabo, a sedução de pessoas malignas que se estão próximas a você ou não, pode ser a família como Eva, pode ser pai, mãe, pode ser o que for. Essa sedução faz parte do processo de seleção. Faz parte. Mas Senhor, essa mulher aqui que o Senhor me deu, o Senhor fez ela, eu vi o Senhor fazer essa mulher tão intimamente, essa aqui que o Senhor selecionou especialmente para mim. Meu irmão, cada um nasce no seu próprio tempo, cada um tem o seu próprio cérebro, o seu próprio espírito, a sua própria alma.
ninguém nasce grudado com ninguém, até quando tem aqueles casos, né? Aqueles casos que a ciência está mostrando aí, 2 pessoas num corpo só, mas eu te garanto, cada uma delas tem o seu próprio cérebro e as suas próprias decisões, o seu próprio livre-arbítrio. Cada cabeça decreta a sua própria sentença. Então, Adão, mas a mulher que tu me deste, Adão, o negócio é o seguinte, tu vai suar para ganhar o teu pão. A terra que te produzia coisas fartamente, agora vai te dar espinho. Mas por quê? Porque tu destes ouvidos a pessoa mais íntima que você tinha, a tua mulher. Irmão, tem gente, já aconteceu até nesse ministério, mulheres adúlteras, arranjaram problema na igreja, e etc, etc, uma série de coisas, e o marido, só para dizer que vivia muito bem com a sua mulher, e manter a sua famíliazinha toda, cartão postal para a sociedade, preferiu abandonar o ministério e ficar com a sua mulher, ou seja, preferiu abandonar Deus, porque quem abandona um mover de Deus, está fora do reino. Ninguém pode andar fora do mover do Espírito Santo, porque não vai chegar ao reino. Muita gente, e não foi um nem 2 casos, vários casos aqui nesse ministério, sem contar o que eu conheci lá fora em quase 30 anos de evangelho, pessoas que, para ficar bem com a sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, preferiram abandonar os conceitos da igreja, de Deus, e hoje estão aí pelas ruas, aparentemente vivendo, mas de vez em quando surgem umas notícias aí horríveis. Então, meu irmão, Adão, o teu castigo é esse, toda a terra por tua culpa, Adão, será maldita. O que vai ser produzido agora, Adão, não é o que você estava acostumado, você agora vai ralar. Irmão, sabe que tem muita gente que está vivendo debaixo de maldições ferrenhas, tendo que se desgastar triplamente para conseguir um pão, é porque justamente estão dando ouvidos ao que não deveria ter dado ouvidos, estão vivendo o que não deveriam ter vivido, e ainda quando ouvem a palavra, se escondem. Não, essa palavra não é para mim, não. Não adianta fugir. Quando Deus quer falar, Ele sabe com quem e como falar. Para concluirmos, disse aqui, no verso 17, a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste, maldita é a terra por tua causa. Irmão, só para frisar, se Deus te deu uma esposa, não é para ela te governar. Se Deus te deu um filho, não é para o teu filho ditar as ordens para você. Se Deus te deu, seja lá o que for, não é para isso influenciar na sua vida negativamente e te destruir. Não é para isso. Mas se você não discernir, você vai dar ouvido. Mas a esposa de Adão é tão íntima, está com ele ali, sei lá quanto tempo eles estavam ali juntos, quantos anos se passaram desde a criação de Adão e Eva, quanta comunhão, quantas alegrias eles tinham, e quantos sorrisos, e quanta coisa gostosa e maravilhosa. Chega uma hora que não discerniu que o mal havia penetrado. Então, meu irmão, os caminhos da queda estão diante de nós. Como disse Deus para Caim: por que descaiu o teu semblante? O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.